Saúde os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Como é bom estarmos aqui, nós louvamos a Deus pela escola que tivemos, pelo almoço, a participação dos irmãos. E como é bom ter hoje a participação da Missão Vida aqui conosco, o reverendo Hildo. Nós louvamos a Deus por isso. Reverendo, é uma alegria recebê-lo. Nós o amamos no Senhor. O Senhor, a esposa, Missão Vida, todo o trabalho realizado. E nós louvamos muito, muito a Deus pela sua vida. Clamamos ao Senhor no período da sua enfermidade, para que Deus o levantasse. E assim, uma alegria muito grande recebê-lo, muito grande mesmo. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Vamos orar então, amados, pedindo que Deus nos fale ao coração nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és a única razão de estarmos aqui, Senhor, porque Te amamos. Somos tão pequenos, ó Deus, tão falhos, mas amamos o Senhor. E queremos, ó Deus, crescer nesse amor a cada dia. Deus, muito obrigado pela vida do reverendo Hildo, pela vida da sua esposa, pelo ministério, ó Deus, desenvolvido na Missão Vida. Obrigado porque o Senhor tem sustentado aquela obra. Nós glorificamos o nome do Senhor por isso. E agora, Pai, quando o Teu Filho irá nos falar, esconda-o atrás da cruz do Senhor. Que o Senhor fale conosco nesta noite, que a Tua palavra mexa conosco, que a Tua palavra nos exorte, nos ensine, nos instrua, nos prepare para toda boa obra. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. O Senhor quer usar o pedestal? Queridos do Senhor Jesus, boa noite. Que a graça do Eterno seja sobre nós. Eu tenho um relatório que eu preencho sempre depois de cada culto, de cada estada nas igrejas, por duas razões. A primeira é para saber como foi o resultado daquele trabalho. E o segundo, para saber onde eu devo voltar ou não. E eu sempre tive muito prazer de vir à igreja nesse lugar. Quando olhei, eu fiquei surpreso, porque a última vez que eu estive aqui pregando foi no mês de março de 2004. Ou seja, tem 8 anos ou 9 anos. O tempo passa rapidamente e muitas vezes a gente não percebe. Eu tenho uma ligação forte com essa igreja por causa do pastor Geraldo, do Augusto, que faz parte da diretoria da missão, que tem andado comigo há mais de 20 anos. São pessoas que eu amo profundamente e admiro. A Missão Vida nasceu em Anápolis, há 30 anos atrás. E pela misericórdia de Deus, tão somente pela misericórdia do Pai, ela tem crescido, não só em Anápolis, mas para outros lugares fora do nosso estado. Hoje nós estamos terminando um centro de recuperação em Rolândia, no Paraná, para 40 pessoas. Estamos iniciando a reforma de um centro de recuperação que a Missão Vida ganhou de uma instituição de Londrina, onde nós vamos atender também em Londrina mais 40 pessoas. E tudo isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, mas, sobretudo, da misericórdia e da graça de Deus. A graça do Senhor tem estado sobre nós. Nós temos a alegria de ter o Dr. Carlos Mendes como um dos conselheiros da missão, faz parte do nosso conselho, e a gente, sempre que se reúne, a gente ora por cada igreja da cidade, por cada irmão que tem participado desse ministério. Andando pelo Brasil afora, eu vi um questionamento de vários crentes, gente que tem andado com o Senhor há anos, que me perguntavam: pastor Hildo, por que Deus, sendo um Deus tão bondoso, tão misericordioso, Ele permite que os seus filhos passem por tantas lutas, por tantos desafios? E eu disse para ele: irmão, essa é uma boa coisa para a gente pensar. E eu vou pensar mais sobre isso. E na medida em que eu pensava, eu fui colocando no papel, mas eu percebi que o assunto era muito mais complicado do que eu imaginava.
E eu convidei um grupo de amigos pastores, entre eles Hernandes Dias Lopes, pastor Russell Shedd, pastor Márcio da Igreja Batista da Lagoinha, e cada um escreveu um capítulo, e eu organizei tudo numa única linguagem. Em 3 meses, nós vendemos 70 mil cópias desse livro. E é um livro que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Se você pode comprar alguma coisa na livraria, dê preferência para esse livro. E as respostas, elas não chegaram, por mais que a gente tentasse trabalhar, tentasse mostrar que pastores, que crentes, mesmo os mais santos, passam por lutas, nós não conseguimos. Mas uma coisa eu te garanto, o livro é bom, e se você está passando por uma crise, ele vai te ajudar. E se você não está passando por uma crise, compre, porque qualquer momento ela vai chegar. Eu tenho um amigo que diz que problema é como banana, vem em cacho, né? Vem em penca. Às vezes a gente está numa situação muito dura, e a gente pensa, Senhor, quando vai ser o final? E Deus diz, olha, depois desse ato, a cortina ainda vai se abrir várias vezes até que tudo termine. E nós precisamos amar o Senhor, não pelo que Ele está nos dando, mas pelo que Ele é. E amar a Deus, quando tem dinheiro na conta bancária, quando troca de carro, quando viaja com a família para a Europa, para os Estados Unidos, isso é fácil, irmãos. Agora, amar a Deus nos dias maus, nos dias difíceis, isso é extremamente difícil. Eu queria que você se perguntasse, eu não vou pedir para você falar nada aqui na frente, eu gostaria que você se perguntasse, por que é que eu sirvo a Jesus? Por que eu sirvo a Jesus? Qual é a razão? Eu sirvo a Jesus pelas coisas que Ele tem me dado, ou eu sirvo Jesus pelo que Ele é, como Deus bondoso, como Deus misericordioso? Eu quero ler um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, não precisa abrir, apenas ouça com atenção. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio que Deus prometeu aos que o amam. O grande escritor americano Stanley Jones, aliás, em inglês, Stanley Jones, ele escreveu sobre as lutas e adversidades de uma maneira muito interessante. Ele diz o seguinte, quando a vida nos lança um punhal, há 2 maneiras de segurá-lo, pelo cabo ou pela lâmina. Pela lâmina, ele nos fere, mas se segurarmos pelo cabo, ele pode transformar-se num instrumento poderoso de defesa. Quando nós sofremos, nós devemos fazer o quê? Chorar só? Não, nós devemos nos aproximar de Jesus, porque Jesus, Ele age na nossa vida sempre, todos os dias, mas, sobretudo, nos momentos de crise. Porque nos momentos de crise a gente ora mais, nos momentos de crise a gente vai para o joelho, como diz os pentecostais, nos momentos de crise a gente lê mais a palavra para entender o que Deus tem. Ou seja, essas crises, essas lutas, elas têm o poder de nos aproximar do Senhor. Eu tenho um amigo muito querido em Brasília, que ele me contou uma história que marcou muito a minha vida. Um dia a gente conversando sobre pai, e eu disse para ele, eu gostaria de ter um pai como o senhor. Ele falou, porque você não me conhece. Eu falei, não, conheço muito bem, mas gostaria de ter um pai parecido com o senhor, ou mesmo o senhor. E naquele momento ele me contou a história dele. Ele, a mãe, o pai e o irmãozinho menor fizeram uma viagem para o interior da Bahia. Só que eles não sabiam, os meninos, por que eles iam viajar. E quando eles chegaram na Bahia, eles foram muito bem recebidos por uma missionária presbiteriana, a Dona Rosa Oliveira Magalhães. E a Dona Rosa teve a difícil tarefa de contar para os meninos que os pais tinham levado eles ali, mas que os pais não voltariam para buscá-los. E ele, com 70 anos de idade, teve o primeiro encontro com o pai. Mas aquele homem era tão meigo, ele é tão meigo, tão dócil, tão amoroso. E o dia que ele me contou dessa experiência,
eu entendi perfeitamente por que ele é um pai tão extraordinário. Somente aqueles que passam por lutas, por crise, são capazes de aconselhar e ajudar aqueles que estão vivendo dias difíceis. E às vezes Deus permite que a gente enfrente adversidades para que a gente possa consolar a muitos que estão por aí. Eu não tenho a menor dúvida que, mesmo sem que ele percebesse, o Espírito de Deus estava confabulando em favor do reverendo Adail Sandoval, que é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Brasília. O pastor Adail é um dos homens mais cultos que eu já conheci. Ele é um homem manso, ele não muda de tonalidade. Ele, conversando com a esposa dele, ela disse, ele nunca falou alto comigo, pastor. Ele nunca gritou com um dos nossos filhos. Ele nos chama para alguma conversa com os meninos, ele fala tudo que precisa ser feito, mas jamais altera a sua voz. 60 anos sem pai. E ali naquele orfanato, ele conta que um dia acordou de madrugada, ele era filho de crente, e dobrou seus joelhinhos assim na beira da cama. Um orfanato muito simples, muito pobre. E ele fez a seguinte oração: Senhor, por que eu fui abandonado aqui nesse lugar? A oração dele foi essa: Senhor, por que eu fui abandonado aqui nesse lugar? Alguns anos depois, a mãe faleceu e ele nunca mais teve um encontro com a sua família. Inclusive, o único encontro com o pai foi tudo que ele recebeu do pai. Um dia apareceu lá no orfanato um casal de americanos. Eles vinham ao Brasil de tempo em tempo e ajudavam a Dona Rosa a cuidar das crianças, trazia certamente algumas coisas para o orfanato. E eles sentados assim numa varanda mais alta e um pátio bem grande e 200 crianças na hora do recreio. Eles ficavam ali vendo os meninos correr, subir nas árvores. E esse casal foi atraído para quem? Para o meu amigo, o reverendo Adail Sandoval. Eles olharam, identificaram o menino e disseram, tem alguma coisa diferente naquele menino. E Dona Rosa foi chegando, eles perguntaram, Dona Rosa, quem é aquele menino? E ela contou a história. A divina providência entrou na vida do pequeno Adail. A divina providência começou a confabular em favor do Adail. O reverendo Adail é um dos presbiterianos mais respeitados que nós temos no Brasil. Já está no 2º ou 3º mandato de presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem filhas maravilhosas. Tem uma família extremamente unida, uma família pastoral. Mas foi preciso que ele passasse por muitas lutas e por muitas provações. Há um pouco mais de 2 anos e meio, eu fui vítima de um erro médico. E quando me tiraram do quarto, que me levaram para o hospital evangélico, que tem uma UTI melhor, eu cheguei ali sem os sinais vitais. Essa semana eu vi 2 médicos com quem eu encontrei, e um deles, que não é crente, disse, pastor, eu não sei explicar, mas eu te acompanhei durante todo o tempo que o senhor estava lá, eu acompanhei a sua luta. Vocês dizem que foi um milagre. Eu não sei se foi um milagre, mas que alguma coisa muito forte aconteceu ali, aconteceu. Amém. Os milagres de Deus estão à disposição dos filhos de Deus. Amém. Foram mais de 4 meses sem ficar de pé, foram quase 6 meses, a enfermeira, minha esposa, dava o banho, foram mais de 6 meses sem ir à Missão Vida, porque eu não tinha condição. Então, foi um período extremamente duro. Pastor, o que o senhor aprendeu? Uma médica do hospital evangélico me perguntou, eu aprendi que eu não tenho controle de absolutamente nada. No mesmo momento que eu estava fazendo 1000 coisas, Deus interrompe a minha caminhada e me faz ficar ali mais de 1 ano e meio, né, sombra e água fresca. 1 ano e meio. E eu lutei muito, irmãos, para poder chegar até onde eu cheguei. Eu fui tomado de síndrome do pânico, eu já vinha trabalhando, já vinha sendo assistido um problema de depressão que começou há 6 anos atrás. E eu não entendo muita coisa, querido.
Não me pergunte, porque certamente a resposta não vai ser suficiente para consolar seu coração. Mas eu aprendi que Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele permite que a gente passe por momentos difíceis. José Saramago diz que o bom das coisas boas é que elas existem. E o ruim, aliás, o bom das coisas ruins é que elas têm fim. E o ruim das coisas boas é que ela não tem fim. Então, nós muitas vezes vamos ser levados aos extremos. Eu sempre visito Dona Lídia Quinan, aliás, eu estou precisando de visitá-la. Dona Lídia Quinan é a crente que eu conheço que mais sofreu. Ela teve câncer 3 vezes, ela perdeu um filho com 50 anos, que morava em Santa Catarina, um homem de 50 anos, saudável, caiu no chão, só encontraram ele depois de 2 dias. Ela perdeu uma filha de maneira trágica, ela enfrentou adversidades, o esposo morreu de ataque cardíaco. E eu penso, hoje eu vou consolar a Dona Lídia. E quando eu chego lá, ela me recebe aquele sorriso bonito, com aquela simpatia toda, pede para colocar um lanche na mesa e começa a contar das coisas boas que ela tem vivido. E eu pergunto, e aquela situação, Dona Lídia? Ah, pastor, Deus está tomando conta. Eu não sei como, mas Deus está tomando conta. Eu ouvi de um pregador, aliás, um escritor de Manaus, uma frase que marcou muito a minha vida. Tiago de Mello escreveu: faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas vale a pena semear. Faz escuro, mas vale a pena plantar. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã ainda virá. E eu acredito de todo o coração que o amanhã vai ser melhor, querido. Se não for melhor em Anápolis, em Goiás, no Brasil, certamente em algum lugar o amanhã será melhor. A nossa vida, ela só tem sentido permanente quando nós nos deixamos usar pela graça e pela bondade do Senhor. Eu estava ouvindo o planejamento da igreja para o ano de 2014, e o pastor várias vezes citou alguns irmãos que estavam aqui, que são professores, e eu fiquei pensando, quantas pessoas fazem parte dessa igreja e têm perdido a oportunidade de servir ao Senhor? Quantas pessoas fazem parte dessa comunidade e quando o pastor diz, estamos precisando de professor para as crianças, a pessoa, eu vou orar por isso. Você não precisa nem de orar, querido, é começar a trabalhar. Quando alguém me procura e liga para mim e diz, pastor, eu sou uma pessoa que tem um desejo muito grande de servir a Deus, e eu tenho, desde menino, quantos anos você tem, meu irmão? Tem 50 anos. Ah, meu irmão, mas agora você não tem tanto tempo para pensar, mas não, você tem que começar. E há muita gente assim na igreja, gente que poderia ser útil e tem perdido a oportunidade de ser útil. Nesse período de lutas que eu tenho enfrentado, até hoje eu tenho 10 sequelas, e a Rosane contando essa semana, eu tenho 10 sequelas ainda, porque eu sei que vai chegar um dia, um momento em que Deus vai colocar um ponto final. Não sei como, mas eu estou ansioso para ver como que Ele vai resolver a minha situação. É muito interessante, irmãos, a gente se entregar a Deus e confiar, de fato, que Deus é quem vai fazer todas as coisas. Eu mencionei um prédio que nós recebemos lá em Londrina, é um prédio onde funcionou um abrigo de idosos. E com a nova legislação, as novas leis que foram adotadas, elas foram tão duras que eles resolveram fechar o imóvel. O imóvel deve ter em torno de 1.400 metros quadrados. A área tem 2.300 metros. Lá tem 10 apartamentos para 4 pessoas. A missão só tem quartos para 4 pessoas. Nós não colocamos mais. E quando eu entrei lá pela primeira vez, eu estava pregando em Londrina, e 2 irmãos foram no final do culto que queriam falar comigo. E quando eu entrei com eles no lugar pela primeira vez, eu olhei tudo aquilo, e ele falou, nós queríamos saber se o senhor quer iniciar uma base da Missão Vida também aqui em Londrina. E eu saí dali e disse, senhor, as minhas forças são tão pequenas, eu não consigo realizar tudo o que eu gostaria. Em muitos momentos, Senhor,
eu sinto que eu estou perdendo o controle das coisas. E aí eu quase pude ouvir o Espírito Santo dizendo, a ideia é essa, Wildo, que você perca o controle das coisas para que eu possa controlar do meu jeito e até te dando a oportunidade de ser usado. É assim que as coisas acontecem, querido. Não tenha a intenção de controlar a sua vida. Não tenha a intenção de controlar seus filhos. Marisa falava dos horários, né? Hoje a juventude é da noite. Eu me lembro que quando antes de me casar, na semana que eu me casei, eu cheguei em casa depois das 10h30. E eu levei uma bronca do meu pai, eu tinha 25 anos de idade, e eu levei aquela bronca. Meu pai disse, olha para o relógio. Eu olhei, 10h30. Você está atrasado meia hora. Você já deveria estar deitado dormindo, porque amanhã cedo você tem que trabalhar. Meu pai foi um oficial do Exército, e ele era muito firme, muito duro com a gente. Nós aprendemos muito com ele. Então, nós nascemos para louvar a Deus, para expressar nossa gratidão a Ele. Mas nós nascemos e muitas vezes nós desviamos do propósito de Deus para fazer aquilo que nós gostaríamos e não aquilo que, de fato, Deus gostaria que fizéssemos. O Senhor é quem chama, capacita. O Senhor é quem prepara a nossa vida para o trabalho. E uma experiência que eu tenho tido com Deus nesses 33 anos de ministério é que não existe tempo. O tempo é o tempo de Deus. Um dia eu estava nos Estados Unidos, recebi uma ligação e a pessoa que estava do outro lado me contou que o nosso irmão Miguel Braga havia morrido. Só que quem me contou, acho que não sabia que eu tinha uma amizade tão próxima. O Miguel Braga era o meu melhor amigo em Anápolis. E eu chorei convulsivamente. E todas as vezes, durante aqueles 15 dias, eu pensava nele algumas vezes. E eu fiz a seguinte pergunta para minha esposa. O que é que vai acontecer com as coisas do Miguel? Fazenda, imóveis, empresa. Como que as coisas vão acontecer daqui para frente? Um dia eu estava vindo de Brasília, como eu sempre fazia, e eu fiz aquela rotatória ali perto da TCA, onde tem hoje um viaduto, e fui para a TCA como se eu fosse encontrar com ele. Aí eu acordei, Miguel partiu. Irmãos, tudo continua funcionando. Tudo continua acontecendo. Aquelas coisas que não continuaram, é porque Deus não quis mantê-las, porque se Deus quisesse, Ele teria mantido. Eu fico em Anápolis só um final de semana por mês. Todos os finais de semana eu estou em algum lugar. Nesse mês de março, eu vou ficar 2 finais de semana. Eu estava pregando no domingo passado na igreja Ir. A pastora é a esposa dele. E eu me lembro que eu olhava para aquela mulher, logo que ele faleceu, e ficava pensando, ela é tão frágil, né? Ela é tão pequenininha, ela dependia tanto dele, né? Aí Deus falou no meu coração, eu vou cuidar da graça. E quando eu cheguei na igreja, eu percebi que, de fato, Deus tem cuidado dela. Amém. Deus tem levantado líderes, Deus tem levantado pessoas, Deus tem feito uma obra ali, e eu não tenho a menor dúvida, nenhuma dúvida, de que aquela situação estava sob o controle de Deus, e Deus, na sua bondade, deve ter um plano. Tanta gente que gostaria de pôr na fila para que fosse hoje, e tanta gente que eu não gostaria de colocar na fila que parte hoje, mas Deus sabe. Deus sabe. Lá na missão tem alguns internos que passam por lá, e quando é dia do batismo, a vontade da gente é segurar ele lá embaixo na água até sair a última borbolha. Mas tem alguns que são tão dóceis, carinhosos, obedientes, né? Esses não são tantos, mas esses, quando termina o programa, volta para casa, volta para a sua cidade, para o seu estado. Eu costumo dizer que na Missão Vida fica 2 tipos de pessoas, ou os bons ou os ruins, porque há muita gente que vai encostando ali, e se a gente de vez em quando não der uma sacudida, a pessoa não volta a fazer o que ele deveria fazer. Então, depois de 7 meses, eles podem ainda ficar 6 meses no centro de reintegração. É hora de bater asas, é hora de voltar, é hora de trabalhar. Aliás, todos os que moram no centro de reintegração trabalham
alguns já com carteira assinada, ou seja, ele vai ter que viver a vida dele. Deus tem um plano para a sua vida, querido. Deus tem um propósito para essa igreja. Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele quer te incluir nos planos dele. Como é bom ser incluído em bons projetos. Como é bom se envolver com a igreja que a gente faz parte. Como é bom a gente ter uma visão ampla do reino. Como é bom a gente abraçar Jesus e a sua causa. Eu brinquei com uma vez, o meu irmão mais velho chegou para mim, eu voltei da rua, estava distribuindo sopa, e uma noite muito fria, e meu irmão olhou para mim e disse assim, o que você estava fazendo na rua? Eu falei, eu estava distribuindo sopa para os mendigos. Aí ele olhou, sopa? Mendigo? Eu falei, sim, eu não faria isso nem por 1 milhão. Por 1 milhão eu também não faria não, querido. Por 1 milhão eu não sairia de casa para pregar 14 vezes por semana, como foi no início do trabalho da missão. Por 1 milhão eu não diminuiria o meu padrão de vida para abençoar aqueles que eu tenho abençoado. Eu faço porque eu amo a Jesus. E o meu amor por Jesus me faz fazer coisas que eu jamais faria se não fosse por causa do seu amor e da sua graça. A gente faz, às vezes, sem querer. Eu estava em Salvador, há mais ou menos 6 meses atrás, e eu vi uma figura muito interessante, um mendigo, daqueles bem mendigos mesmo, que vai amarrando coisas no corpo, pedaço de tira no braço, amarra garrafa, completamente louco. E eu me aproximei dele. E comecei a conversar com ele, de onde você é? Ele falou, eu sou do Cosmo. Eu falei, como que é? Eu sou do Cosmo. Eu falei, é mesmo? Eu entrei na loucura dele. E eu comecei a perguntar, mas onde é que você vive? Porque você mora no Cosmo. Não, eu sou onipresente. Eu falei, o negócio está ficando mais complicado. Aí ele me disse assim, eu sou a terceira pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Eu falei, os outros 3, quem é? Eu falei, não, Jesus não é não. Eu sou no lugar de Jesus. O que você está fazendo aqui nas ruas de Salvador? Eu estou aqui porque a cidade está muito bagunçada. E estava mesmo, irmãos. Lixo nas esquinas. Muitos ficam num hotel lá, bem no lugar onde tem aquele burburinho de prostituta, de homossexual, de mendigo. Eu escolhi aquele hotel porque é um hotel num lugar que eu gosto. Então, ele olhou para mim e me disse assim, a cidade está muito feia, está tendo muita morte. E ele conversava normal, como se ele falasse normalmente aquilo. Eu falei, como que você vai resolver isso? Eu vou destruir uma parte da cidade, e essa parte que eu vou destruir vai sumir todos os ruins. E a outra parte eu vou deixar na outra parte da cidade para que eles possam ficar bem. Eu conversei com ele uns 40 minutos. No final de 40 minutos, eu olhei para ele e disse assim, eu posso fazer uma oração por você? Aí ele falou assim, você é louco? Onde já se viu um pecador orar por mim? Eu não te disse que eu sou a terceira pessoa da Trindade? Ele acreditava naquilo. E eu saí dali, fui lá, comprei um sanduíche, voltei, dei, ele começou a comer o sanduíche e falar com ele mesmo, ele falando consigo mesmo. Há muita gente assim, querido. Gente que tem partido para a eternidade, porque a igreja tem falhado. Porque a igreja tem deixado de cumprir o seu papel, o seu ministério. Eu sou de um tempo em que o crente mais fraquinho, ele ia na igreja no culto de oração, escola bíblica dominical e culto de domingo à noite. É ou não? Os crentes mais fracos. Os outros faziam vigília, os outros faziam sorvetada, os outros saíam pelas ruas para evangelizar. Então, outra coisa, eu nunca saí sem Bíblia. Irmãos, se você não traz uma Bíblia, esse negócio de celular, a gente nunca sabe se o pessoal está falando mal da mensagem, ou o que ele está querendo transmitir para outros. Às vezes você está pregando e você vê as pessoas rindo de alguma coisa que ela viu ali na internet. Essas coisas vão minando o trabalho de Deus. E só não acabam porque o dono da obra é Ele. Nós precisamos gastar menos tempo no computador. Nós precisamos gastar menos tempo
lendo a revista semanal e dedicarmos à palavra de Deus. E ouvirmos a palavra de Deus. E confiarmos na graça de Deus. As dificuldades vão surgir. Os problemas vão surgir. E na medida em que eles surgirem, você vai pedir graça, misericórdia, e certamente Deus vai aliviar o seu coração. Nesse tempo de lutas, eu tenho contado com a ajuda de muita gente. Eu tive 13 médicos cuidando de mim, especialidades diferentes, 13 pessoas. Eu estou terminando de escrever um livro chamado Depois do Vendaval. E eu pedi para que 3 desses médicos, um não é crente, 2 são crentes, escrevesse para mim. E eu fiquei surpreso, irmãos, diante de Deus, fiquei surpreso quando eu li um dos textos escrito pelo Dr. Benjamin Spadoni, um homem maduro, foi um dos fundadores do Hospital Evangélico de Rio Verde. Eu fiquei surpreso. Eu tive dançando com a morte, mas Deus interviu de uma maneira extraordinária. A minha vida não acabou no dia 3 de julho de 2012. Eu sei que eu ainda tenho alguma coisa para fazer. Outro dia, uma pessoa falou, vamos orar pelo pastor Wildo, porque ele precisa muito das nossas orações. Então, vamos orar por ele, por essa fase. Ele falou, pastor, eu queria confessar diante da igreja que eu achava que o senhor nunca sairia daquela UTI. Eu falei, meu irmão, seria muito melhor não sair da UTI para mim. Eu não teria que pagar a folha de pagamento dos obreiros, são 173 missionários. Eu não teria que fazer encontro de casais de maio, que estava quase chegando. A minha vida simplesmente teria um ponto final aqui e começaria na eternidade. Mas Deus permite que a gente passe por dificuldades. A Bíblia fala de algumas pessoas que viveram dias muito difíceis, como o profeta Eliseu. A Bíblia diz, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Timóteo, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. Isso não vale para hoje não, viu, irmãos? Esse negócio de vinho, você esquece. Lá na nossa igreja não pode falar isso não, senão eles vão receber o vinho com alegria muito grande. E o próprio Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. A maneira que Deus tinha para resolver a situação era enviar Jesus. E eu fico imaginando a dor do coração de Deus quando ele mandou o seu filho descer. Ele sabia de tudo que iria acontecer. Mas o filho foi obediente até a morte e morte de cruz. O último texto, 2 Coríntios 4, 16 a 18. A Bíblia fala o seguinte, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Você acredita nisso, querido? Você acredita que o Senhor tem projeto para a sua vida, para a sua família, para a sua casa? Você acredita que a mão do Senhor está sobre você? Eu não acredito, de maneira nenhuma, que com a afirmação de alguns irmãos que dizem, quando nós trabalhamos muito para Deus, a gente recebe muito contra-ataque. Eu recebi uma ligação de uma das líderes do trabalho da Missão Vida lá em Valadares. E ela falou, pastor, eu quero contar 2 problemas sérios que eu estou vivendo para o senhor orar. E ela contou. E ela disse, tudo isso começou a acontecer na minha vida depois que eu me envolvi com a Missão Vida. Eu falei, minha irmã,
Não tem absolutamente nada uma coisa com a outra. As lutas vêm, Satanás se levanta, mas a graça de Deus se manifesta muito mais na minha vida do que na vida de pessoas que não estão aí fazendo absolutamente nada. Senão seria muito desleal da parte de Deus. Ele te joga na fogueira e fica te vendo queimar. Eu sei que a minha vida tem valor, eu sei que a vida do pastor de vocês tem valor, eu sei que a sua vida é valiosa, e eu gostaria que você voltasse para casa nessa noite com essa verdade. Mesmo que não haja gado no curral, mesmo que a figueira minta, mesmo que aconteça a maior tragédia que você possa imaginar, o Senhor comanda a sua voz. Pastor João Batista, está pronto aí? Ainda não. Para encerrar, diante das crises, há 3 coisas que você pode fazer. Há 3 lições que nós podemos tirar das crises. A primeira é, reconheça a presença de Deus no agora, no hoje. Não fica contando histórias de 30 anos atrás. Conte histórias fresquinhas de coisa que aconteceu com você essa semana. Tenta identificar Deus. Reconheça a presença de Deus no agora. Deus foi bom comigo hoje. Amém. Amanhã, certamente, esse compromisso que Ele tem comigo vai se repetir. Semana que vem, daqui um mês, enquanto eu estiver aqui, esse compromisso do Senhor vai permanecer. Então, a primeira lição, reconheça a presença de Deus no agora. A segunda lição, aprenda a ver o todo de Deus. Aprenda a ver o todo de Deus. O que significa isso? Não concentre a sua atenção em apenas uma das faces de Deus. Deus tem muitas faces. Existe o Deus juízo, existe o Deus amoroso, existe o Deus misericordioso. Então, abra a sua visão para ver outras coisas que estão acontecendo ao seu redor. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Que eu vou ler para vocês, parte do texto. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que é isso aqui? Por que eu gosto tanto? Eliseu tinha um secretário, e como quase sempre o secretário entende menos do que o chefe. Não é verdade? Ele tinha um secretário. E é muito provável que naquele fim de tarde, Eliseu estivesse descansando debaixo de uma barraca, e o moço estava do lado de fora, olhando. E, de repente, ele viu aquele monte de pessoas, e ele sabia qual a razão por que eles estavam ali. E ele vai apavorado a Eliseu e diz, olha, nós vamos ser exterminados. Há um exército cercando a gente, os seus inimigos se levantaram contra você. E a Bíblia diz que Eliseu não começa a orar, oh Deus, tem misericórdia de mim, oh Deus, preserva a minha vida. A Bíblia diz que ele começa a orar pelo menino. Oh Deus, mostra para o menino alguma coisa. Fala ao coração dele. Ele está aflito, preocupado com os inimigos. A Bíblia diz que ele olhou, aliás, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do menino. Sabe o que aconteceu? O menino viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você não é capaz de imaginar. Mas há um manto de graça sobre a sua vida. Há um manto de graça sobre a sua casa. Há um manto de graça sobre a sua família. Há um manto de graça sobre a sua empresa. Há um manto de graça nos projetos que você está planejando executar na casa de Deus. Satanás se levanta 10 vezes, cai 10 vezes. A Bíblia diz que os nossos inimigos não podem contra nós. Por quê? Porque nós estamos ligados à videira. Eu não oro para que Deus me esconda atrás da cruz. Eu não oro para que Deus me leve para os pés da cruz. Eu oro para que Deus me leve para a cruz. Na cruz, os meus pecados são perdoados.
Eu vejo alguns orando, Senhor, me esconde atrás da cruz. Senhor, me sustenta aos pés da cruz. Enfim, Deus vai fazer muito mais do que você está pensando. Amém. Estar na cruz é estar com Jesus. Estar na cruz é confiar na bondade de Deus. O livro saiu. E quando o livro saiu, nós marcamos 10 viagens para fazer o lançamento do livro. E na semana que o livro saiu, eu tive um acidente muito grave lá na Missão Vida, na entrada da missão. Nós estávamos colocando uma grande placa, um outdoor, e a empresa que tinha vendido o material não calculou qual o peso que tinha aquilo. E eles começaram a colocar a placa, e eu estava lá com um grupo de internos, ajudando. E, de repente, aqueles postes começaram a fazer assim, e eu vi que ele ia cair, e eu comecei a falar para o pessoal, para os internos, corre, meu irmão, sai, e fiquei. E o poste pegou na altura do meu pescoço, e arrancou a pele até na cintura, eu quebrei a clavícula, eu quebrei 3 costelas, eu fiquei imóvel por 1 ano, eu podia levantar 20 minutos todo dia. Para onde vocês acham que eu ia nesses 20 minutos? Eu ia lá para a Missão Vida. E depois a situação era tão dura, que eu montei um escritóriozinho lá em casa para poder atender deitado. Irmãos, aquele tempo passou. Hoje eu me alegro no Senhor, porque o Senhor me sustentou. E eu sei que Ele vai continuar fazendo isso, porque isso é promessa dEle. Vamos ver o filme. Depois do filme, os internos vão cantar mais uma canção e só preciso de 2 minutos, pastor.